jardim, a sentença de morte já estava dada para Amã. E lhe cobriram o rosto. Armona, um dos eunucos do palácio, entregou. Eis que Amã fez uma forca para Mardoqueu, que falara tão bem do rei, lá na sua casa. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram Amã na forca que ele fizera para Mardoqueu. E tudo que era de Amã, o rei Assuero, deu para a rainha Esther. E tirou o seu anel, o anel de autoridade, deu para Mardoqueu, e fez dele o segundo no reino. E Mardoqueu trabalhou para o bem do seu povo, e prosperaram ele e toda a nação. E para a sentença de morte, Assuero assinou um edito em que os judeus poderiam matar os seus inimigos, e assim os judeus foram salvos naquele dia, o dia da salvação. E tudo isso só aconteceu por causa de uma noite em que um rei não pode dormir. Tudo aconteceu porque uma noite um rei não pôde dormir. E o segundo rei foi Dário, na Babilônia. Dário amava Daniel. Tinha a intenção de colocar o profeta Daniel como líder sobre todos os príncipes e presidentes do reino, porque havia em Daniel um espírito excelente. Por isso, por inveja, os outros príncipes e presidentes queriam derrubar a Daniel. As pessoas sempre querem nos derrubar por inveja. As pessoas sempre querem nos derrubar por um sentimento perverso no coração. E aqueles príncipes e aqueles presidentes, com a perversidade do coração, por inveja, queriam derrubar Daniel. E não achava culpa alguma em Daniel, porque Daniel era um homem fiel. Nem vício, nem culpa alguma, está escrito no capítulo 6, no verso 4. Só um jeito de pegarmos Daniel, somente na lei do seu Deus. Assim concluíram. Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Então o que fizeram estes homens? Induziram o rei Dário a assinar um edito real em que no espaço de 30 dias ninguém podia pedir nada a qualquer Deus, a Deus nenhum, não podia fazer oração nenhuma, não podia fazer súplica nenhuma, não podia pedir nada a Deus e nem a qualquer homem, a não ser somente ao rei Dário. Todos os pedidos e todas as orações e súplicas deviam ser feitas exclusivamente ao rei Dário. E caso alguém não cumprisse a lei, que fosse lançado na cova dos leões. E o rei selou. E quando o rei selou, a lei não pode ser mudada. E os inimigos ficaram vigiando Daniel, para ver se ele iria fazer a sua costumeira oração de janela aberta para Jerusalém. E quando Daniel soube desta lei, foi para sua casa, pôs de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E aqueles homens foram lá e viram Daniel, e quando viram Daniel orando, o acusaram diante do rei. Ó rei Dário, no tocante ao mandamento real, ninguém poderia fazer qualquer outra petição, somente a ti durante 30 dias, certo? Sim, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Pois é, nosso rei, Daniel não faz caso de ti, nem ao teu mandamento. Antes 3 vezes ao dia faz a sua oração. O rei Dário ficou penalizado. O rei Dário se entristeceu. Ele amava Daniel, ele fez de tudo para salvar Daniel e não pôde. Não se volta atrás na lei do rei, e nada pode ser mudado, a não ser lançar Daniel na cova dos leões. Então o rei falou a Daniel, tristemente, mas com esperança no coração: o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
Ele te livrará. E Daniel na cova dos leões foi lançado. O rei Dário foi para o seu palácio e não dormiu aquela noite. Fugiu bem do sono. E passou aquela noite em jejum. Estava triste. Nem música se tocou, nem voz se ouviu. Dário não dormiu. Com a tristeza na alma, Daniel na cova dos leões. Mas o amanhecer chegou. Dário foi com pressa à cova dos leões e chamou por Daniel. Daniel, por acaso, meu filho, o teu Deus te livrou dos leões? Então Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Da glória a Deus, diga aleluia. A glória a Deus, o teu Deus é poderoso. Oh, glória! Aqueles homens que acusaram Daniel, os inimigos de Daniel, o rei Dário mandou que os lançassem na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E a Bíblia diz que antes mesmo de chegasse no fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam até os ossos. Daniel capítulo 6, verso 24. E Daniel prosperou e foi honrado no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deus vai te honrar. Amém. Deus tem me honrado, meu filho. Deus te honra. Deus te colocará em dupla honra. Deus te guardará e Ele te prosperará. Ele é o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seus inimigos cairão. O diabo já foi derrotado. O diabo já está envergonhado. O diabo está condenado ao inferno. Jesus o venceu na cruz. Você é de Jesus. O grande Rei da glória, Jesus Cristo, não pode dormir em uma noite de dor e de tribulação. Jesus Cristo não pode dormir numa noite de sofrimento e de uma grande angústia. Tudo para salvar você, para me salvar e para perdoar os nossos pecados e nos dar o céu. O Rei Jesus naquela noite foi preso. O Rei Jesus naquela noite foi ferido, foi espancado, foi julgado, foi condenado à morte, e morte de cruz, por amor a todos nós. O grande Rei Jesus não pôde dormir. Mas não pôde dormir não foi por causa de uma preocupação. Não pôde dormir porque tinha um problema com os anjos. Não pôde dormir porque tinha um problema com os discípulos. Não pôde dormir porque estava preocupado com a terra. Jesus não pôde dormir porque foi ferido, foi surrado, foi espancado, porque Ele carregou os nossos pecados, Ele carregou as nossas maldições. O grande Rei Jesus não pôde dormir, pois Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas maldições, e as levou sobre si e as crucificou na cruz do Calvário. O Rei do céu não pôde dormir, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre em dupla honra à direita do Pai, Deus nosso Senhor, da ilha do Páscoa. Fique bem no seu lugar. Deus te colocará em dupla honra. Deus te protegerá do mal. O Senhor é o teu Deus. Ele te ajuda e Deus jamais esquece de você. Vamos cantar uma canção. Vamos lá, pastor. Vamos cantar. Vamos cantar a canção do primeiro culto. Como é que chama? Eu adoro.